Olá, boa noite. Como estão vocês? Tudo bem? Eu sou o evangelista Pedrolito. Posso me apresentar, não é? Eu sou o evangelista Pedrolito. Eu posso chegar aqui na casa de vocês para conversar um pouquinho? Sim. Oi, crianças. Oi, papais. Oi, mamães, tudo bom? Eu vim contar história para as crianças. Sempre que eu aparecer aqui, eu vou ter uma história para contar. É uma história bíblica, sempre. Porque o evangelista, ele evangeliza, não é? E eu sempre gostaria de estar contando uma história. Há muitos anos eu tenho vontade de fazer um trabalho assim, sabe? Com as crianças. Então, esse é o canal O Evangelho Descomplicado. E eu vou estar trazendo sempre uma mensagem da parte de Deus para vocês, para a família, para as crianças e também para os adultos. Quando a gente sabe, eu queria ter gravado ontem, não é? Mas você sabe que quando a gente quer fazer uma coisa assim, que a gente se dispõe, não é? Porque às vezes Deus chama e a gente sempre assim na vida, as tarefas da vida, a gente não demora para, mas chega o tempo. Então eu arrumei as coisinhas, todos os equipamentos para poder gravar as lives. E vocês sabem que aí antes de ontem deu um problema no computadorzinho ali que dá essa musiquinha de fundo, sabe? Aí eu levei um pequeno testemunho para vocês verem. Aí eu acho que vai edificar a vida de vocês. E depois eu vou contar a história de Jonas, tá? As crianças, vocês não querem? Oh, não querem que eu conte? Eu vou embora, então. Ai, eu vou embora. Vocês não gostam de historinha? Eu gosto de historinha. Não querem? Ah, querem? Ah, eu me enganei. Eu pensei que vocês tinham dito que vocês não queriam. Ah, não, pois é. Eu gosto de contar história. Que bom que vocês gostam de ver. Mas eu vou dar um pequeno testemunho antes. Aí ontem, então, eu fui... Aí antes de ontem, eu levei o computador para arrumar. Aí deixei na loja, não é? Daí, ontem eu fui buscar o computador. Aí de tarde eu peguei e fui lá e eu queria gravar essa hora ontem, mas não deu, né? Eu fui. Aí quando eu tava dentro da loja, assim, conversando com a senhora, porque ela ia me entregar o computador que tava arrumado, eu vi um barulho assim na rua ali, assim, e vi um carro parado ao lado do meu. E o carro não andava, ficou parado. Aí eu vi que a senhora desceu, assim, o carro ficou no meio da rua, ela desceu e entrou na loja e perguntou: de quem é esse carro verde que tá parado aqui na frente? E eu digo: é meu. Aí eu bati no seu carro ali, quebrei o espelho. Eu digo: quebrou o espelho do meu carro. E ela: quebrei, mas é que eu sou uma pessoa muito honesta, muito justa e eu não quis fugir. E eu queria saber de quem era, porque eu quero pagar, não é? Aí eu vi que ela ficou muito nervosa, muito nervosa. A coitadinha tava nervosa. Aí eu digo assim: não, se acalme, senhora, se acalme, não foi por gosto. Ninguém ia bater por gosto. Ainda não, justo eu vim olhando a loja, que eu tinha que vir pegar uma tinta aqui nessa loja pro computador. E eu vim olhando assim e não bateu meu espelho no céu e quebrou. Eu digo: então se acalma, é só um espelho. Não é um espelho. Aí ela pegou, eu digo: então faz assim, o seu carro tá no meio da rua ali, não é? Me deu o número do seu telefone, aí eu lhe ligo depois e a gente acerta isso. E vá pra sua casa, tire o carro, porque pode vir e lhe multarem ainda, não é? A senhora tá atrapalhando o trânsito dos outros carros passarem, não é? Aí a pobrezinha pegou, ela ficou tão feliz, não é? Eu digo: tá, quando eu chegar em casa eu lhe ligo, tá? Aí eu vim embora, não é? Aí quando eu cheguei, ela me ligou, aí conversou comigo, tudo. Aí eu vi o preço, tudo. Ela me contou que era situação difícil, tudo dela, que ela ainda criava um netinho, porque a mãe, a filha envolvida com droga, coisa, e ela pegou o netinho para criar e tudo. E eu digo assim: não, então vamos ficar assim. A senhora me dá metade do valor, se a senhora puder, e a outra metade eu dou e eu bato um espelho novo no meu carrinho. Tá bom? E eu ganhei uma amiga. E ela ganhou um amigo, porque ela veio aqui em casa, a gente conversou, pude dar um testemunho, não é? E por isso não pude gravar ontem. Mas sabe o que eu aprendi com isso? Vou contar pra vocês o que eu aprendi. Eu aprendi que quando você se dispõe em fazer um trabalho assim para o reino de Deus, o inimigo às vezes se levanta. Mas eu aprendi que às vezes não é o inimigo que se levanta.
Não, às vezes Deus permite as coisas, porque Deus quer saber assim, meus amigos, meus amiguinhos, em que espírito você está para você fazer um trabalho de evangelização, um trabalho para Deus. Não é que espírito você está? Um espírito de amor, de paz? Ou é só um fingimento? Então Deus permite para daí Ele te aprovar para você poder fazer aquilo. E graças a Deus, eu pensei assim, olha, Jesus não morreu por espelho, não é? Lá na cruz ele morreu por pessoas, ele não morreu por coisas, não é? Então eu ganhei uma amiga, abençoei a vida dela, ela me abençoa também, e tá tudo bem, hoje eu tô gravando aqui, não é? Que lindo, né? Quando dá algum problema no trânsito, papais, mamães e jovens, não briguem, não fiquem estressados, não, porque quando você partir daqui, você não vai levar seu carro. Não, você não vai levar seu helicóptero, se você tem, né? Se você tiver um aviãozinho, você não vai levar. Você não vai levar casa. Você não vai levar geladeira, cama, colchão, nada disso. Então nós temos que aprender a amar mais pessoas do que coisas. Não que a gente não dê valor e não deva cuidar as coisinhas da gente que Deus nos abençoa de ter, não é? Bom, vocês querem ouvir a história? Eu tô louco pra contar uma história, porque eu acho que vai edificar a vida de vocês. Então, é assim, eu vou pegar minha Bíblia aqui, tá? Olha só. Olha que lindo. Olha só, é a história de Jonas. Então, e sempre toda a semana eu vou ver se eu conto uma história bíblica pra vocês. Se vocês quiserem, eu volto aqui, tá? Pra contar. E eu peço que vocês compartilhem. Compartilhem com os amiguinhos, com outras pessoas, tá? Essas histórias. E foi assim, existia lá em Israel, há muito, assim, uns 800 anos antes de Jesus nascer, no tempo que havia um rei lá, que reinava lá, Jeroboão, acho que era Jeroboão, não me lembro bem, mas era um nome assim, um nome esquisito aquele rei tinha. E havia um profeta, o nome do profeta era Jonas, Jonas. Aí Deus veio e falou para Jonas assim, Jonas, vai até a cidade de Nínive. Nínive era uma cidade que tinha ali perto. E era uma cidade assim, muito, como eu posso dizer para vocês assim, tinha que fazer uma viagem, era uma cidade de mais ou menos uns 100 quilômetros dali para ir até Nínive. Aí, e eles são muito maus naquela cidade. Eles são muito malvados e eu tô cansado de ver as malvadezas deles. Eles são muito maus, muito perversos. Vai e avisa que eles se convertam, que eles mudem as atitudes deles, que eles não façam mais mal aos outros, que aí eu vou perdoar os pecados deles. E aí eu não destruo a cidade, mas se eles não se arrependerem, eu vou destruir a cidade de Nínive. Que sério, né? Isso é muito sério. Aí, o que aconteceu? Jonas, ele não gostava muito daquele povo ali, ele não gostava, porque eles eram maus mesmo, e eles, esse povo, e já é uma cidade enorme, a cidade tinha mais ou menos uns 100 quilômetros, assim, os muros tinham 90 quilômetros de muralhas que protegiam ela, nessas muralhas tinham mais ou menos mil, como é que eu vou dizer assim, lugares assim onde ficavam os guardas, sabe, umas casinhas que ficam nas muralhas, e essas muralhas eram tão largas que passavam 2 carruagens, uma pelo lado da outra, as torres dos guardas, não é, tinham 1000 torres nessa muralha, aí vocês imaginam, não é, e tinha mais ou menos 120 mil crianças, e mais ou menos umas 600 mil pessoas moravam lá, naquela cidade. Ela era muito fortificada, muito forte. E eles eram um povo guerreiro, mas eles eram muito ignorantes. Eles não sabiam nada, assim. Eles não tinham Deus no coração. Eles não sabiam nada sobre as leis de Deus. Só o povo de Israel. E aqueles que sabiam não davam atenção, porque eles queriam era viver apenas e não custava se eles estavam fazendo maldade a outras pessoas, eles só queriam ter. Então, assim, eles pegaram, aí Jonas pegou, em vez de ir, crianças, Jonas foi para outra cidade. Diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai, à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia, a sua maldade subiu até a mim. Jonas dispôs-se, mas para fugir da presença de Deus, foi para Tarsis, e tendo descido até Jope, que hoje Jope é agregada a uma cidade chamada Tel Aviv, que a gente vê na televisão às vezes. Achou um navio ali em Jope,
que iria partir, né, zarpar para Tarsis, que é perto da Espanha. Pagou a sua passagem, olha, ele pagou a passagem para fugir de Deus e não fazer aquilo que Deus pediu, mandou ele fazer, viu? Que arteiro, não é? Muito arteiro esse Jonas desobediente. A gente não pode desobedecer a Deus e também a gente não deve desobedecer aos papais, não é? Aí ele pegou e fugiu para Tarsis, naquele navio. E aí você sabe o que aconteceu, crianças? Quando eles iam assim em alto mar, aí aconteceu, Deus mandou um vento forte e mandou que as ondas do mar se levantassem contra aquele navio. E o vento batia naquele navio assim, e batia. E as ondas também assim, crianças, as ondas batiam, parecia que destruía o navio e o navio ia afundar. Aí o capitão do navio pegou e disse, alguém fez alguma coisa errada e Deus está furioso, Deus está bravo, está zangado, por isso está acontecendo. E aí ele desceu e achou Jonas dormindo no porão do navio e disse, Jonas, como você está dormindo aí no porão do navio? Você não viu que o mar está bravo? As coisas estão acontecendo. O navio está afundando. E aí ele pegou e disse, eu nem vi nada, eu estava dormindo. E como que ele conseguia dormir? Aí a gente aprende outra coisa, que há pessoas, às vezes até dentro da igreja, sabe, que ali aqueles que não eram do povo de Israel, eles temeram a Deus. E ele não fez a vontade de Deus, fez arte, fugiu, não quis ir lá avisar as pessoas para as pessoas se arrependerem, e ele dormia. Então isso é falta de consciência. Tem pessoas às vezes, dentro da igreja que não têm consciência, que elas se alegram quando é feito um bem para elas, mas elas se entristecem quando Deus abençoa o seu irmão, as outras pessoas. E a gente não pode ser assim, não é, crianças? A gente tem que fazer o bem sempre, não importa quem, porque Deus disse assim, orem até mesmo pelos vossos inimigos. Então a gente não deve pagar o mal com o mal. Aí continuando, ele pegou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir para Tarsis. E aí toda aquela coisa assim, aquela tempestade, coisa. Aí eles pegaram e disseram assim, vamos jogar sorte entre nós para ver com quem Deus está furioso. Aí jogar sorte, crianças, é aquela coisa que mais ou menos parecida assim com aquela brincadeira de criança que é assim, unidunite, salame, mingue, um sorvete colorido. Eu vou escolher. E aí cai na pessoa, entendeu? Aí caiu, eles fizeram isso assim, e caiu em Jonas. E eles disseram, o que tu fizeste? Por que tu está nesse navio, Jonas? Por que você está aqui nesse navio? O que você ia dizer? Vocês me joguem no mar, porque eu desobedeci a Deus. Deus mandou, eu sou um profeta de Deus, não é? Um profeta de Deus é como se fosse o rapaz do correio, entendeu? Deus manda uma mensagem e o rapaz do correio vem entregar na sua casa. E ele mandou eu entregar uma mensagem na cidade de Nínive, que é aquela cidade muito malvada, muito perversa, que todos conhecem e têm medo dela, porque eles são muito malvados lá. E que se eles não se arrependerem das maldades deles, em 40 dias Deus vai destruir aquela cidade. E eu peguei e eu não fui, porque eu acho que Deus deve destruir mesmo aquela cidade. Aí eu acho que ele pensou. Aí eles disseram, não, você não pode. Então me jogue no mar, que aí não vai acontecer nada. Aí eles disseram, mas nós vamos tentar remar, não vamos chocar você, porque o seu Deus é tão poderoso que fez tudo isso, mexeu com o mar porque você fez arte, e ele pode pegar e ficar zangado, e aí mesmo afundar o nosso navio. Vamos tentar remar e te largar na terra lá. E eles remaram, mas não conseguiam. Meus amiguinhos, eles não conseguiam chegar lá. Aí, o que aconteceu? Eles pegaram e disseram, então vamos jogar você no mar. E disseram assim, oraram para o Deus dele, que é o teu Deus, eles é o Deus Criador, eles Deus Criador. Não largue sobre nós assim a culpa, não impute, não jogue em nós a culpa por nós jogar ele no mar, porque nós não queríamos, nós queríamos levar ele, mas não conseguimos ir até a terra, nós vamos ter que jogar ele no mar, tá? Mas não afunda o nosso naviozinho, por favor. Aí eles jogaram ele, e aí quando eles jogaram ele, o mar se acalmou. E aí veio um peixe. Na Bíblia, na palavra de Deus, não diz que é uma baleia, viu? Veio um peixe assim e engoliu ele. E os estudiosos dizem que esse peixe chama-se cachalote. Que é uma cachalote.
Provavelmente tenha sido esse peixe. E aí ele levou ele para o fundo do mar, lá onde começam as montanhas, embaixo d'água lá. E imagina, não é, que difícil foi dentro da barriga do peixe na profundeza do mar, não é, crianças? É muito difícil, eu acho. E aí ele começou a orar a Deus, pedir a Deus: estou aqui, Pai, nas profundezas do mar. As coisas estão tão difíceis, eu acho que eu vou morrer dentro da barriga desse peixe, que eu nem sei que peixe é, porque eu nem vi quando eu vi ele. E pegou e me engoliu, né? Eu nem vi nada, não é? Mas tubarão não é, porque senão eu não estava vivo. Aí ele pegou e disse assim: o Senhor mandou um peixinho para me engolir, e eu estou aqui, não deixa que eu morra. Faz que esse peixinho eu me vomite na praia, não deixa eu morrer, Deus. Aí eu vou pegar e vou lá e vou fazer a tua vontade daí, se tu não deixar eu morrer. Aí Deus disse assim: ó, peixinho, vai e vomita ele lá na praia. Gosta dele assim, ó. E aí ele foi assim e cuspiu o Jonas na praia. Aí Jonas se limpou, se arrumou e disse: tá, Senhor, eu vou lá naquela cidade daqueles perversos, aqueles malvados, eu vou dizer pra eles. Aí ele foi e dava. Aí eu fico imaginando crianças dá mais ou menos uns 100 quilômetros da parte do mar até chegar, porque aquela cidade é uns 100 quilômetros do lugar mais perto assim de terra, do mar. E aí eu imagino que é viagem, 100 quilômetros para chegar lá. E ele estava bem perto antes, não é? Então, como ele criou mais problemas para ele mesmo, trabalho, até que ele chegou. Depois de alguns dias viajando, caminhando a pé, ele chegou naquela cidade e ele caminhou. E aquela cidade era tão grande que diz a palavra que levava mais ou menos 3 dias para atravessar ela caminhando. Aí ele pegou e foi. Ele foi e atravessou. Quando chegou mais ou menos no meio da cidade, ele foi pregando, dizendo: arrependam-se, povo de Tarsis, de Nínive, arrependam-se, porque senão Deus vai mandar fogo, vai destruir essa cidade. E as pessoas começaram a se apavorar, e umas falavam para as outras: tem um homem aí que entrou na cidade dizendo que é para nós se arrepender. Se nós não se arrepender em 40 dias, Deus vai destruir essa cidade. E aí um foi falando pro outro, e aonde ele chegava, ele falava: se arrependam, porque senão Deus vai destruir essa cidade em 40 dias. Eu sou o servo dele, eu sou um profeta e eu vim avisar vocês: se arrependam. E aí essa notícia chegou até o rei e seus ministros. Aí o rei pegou e disse: mas é verdade, a gente é muito mal mesmo. Ele reconheceu: a gente é muito mal, a gente é muito perverso, a gente faz muita maldade. Eu vou mandar uma ordem que todo mundo se vista de pano de saco. E ele próprio se vestiu de pano de saco e se sentou na cinza, se ajoelhou e pediu, oravam ao Deus. E que Deus é esse? É o Deus Criador. Aí ele diz: vamos olhar para o Deus de Jonas, pedir que ele não destrua, e vamos fazer um jejum. Nem criança, nem adulto, ninguém vai comer por uns dias nessa terra, e nem os animais vão comer. Vamos fazer um jejum e pedir a Deus, e vamos parar de fazer maldade, porque não adianta fazer jejum e orar e não parar de fazer as coisas erradas, não é, crianças? Pois é, que a coisa que Deus mais quer é que a gente tenha a vida correta e que a gente ama o nosso próximo como nós gostaríamos de ser amados, não é? Como nós tratar o outro como a gente gosta de ser. Ninguém gosta de ser maltratado, não é? Eu acho que não, né? Eu não gosto. Eu gosto que me tratem bem aonde eu vou. E então, aonde eu estou, se alguém chega na minha casa, eu trato bem também. Que é assim que tem que ser, não é? Que aí Deus fica feliz com a gente, né, crianças? E vocês vão ser boazinhas, né? Tratar bem o papai, tratar bem a mamãe, os amiguinhos na escola. Nada de briga, essas coisas. Isso é feio. Deus não gosta. Deus não gosta. Aí ele pegou e falou tudo isso. E o povo pegou e se converteu. E aí ele foi assim, e foi para um lugar assim para olhar a cidade. E ficou olhando assim: agora esse povo não vai se converter. Que engraçado, né? Ele era um profeta meio birutinha. Porque ele tinha muito assim de justiça, de juízo, mas ele não tinha amor, porque ele ficou esperando assim. Deus não destruiu a cidade, porque a cidade se arrependeu. Aí ele pegou meus amiguinhos e ficou muito triste. E aí foi para um lugar e pegou umas ramas, uns galhos de árvore, porque tinha um sol muito quente. E ele se sentou lá emburrado. Ele era um profeta emburrado, muito emburrado. Porque Deus, tu não destruiu. Aí Deus viu ele que fez aquilo ali. Aí Deus fez nascer uma plantinha assim. A plantinha cresceu e se enredou naqueles galhos assim. E ficou uma rica de uma sombra, parecia um guarda-chuva assim, né? E aí ele ficou tão feliz que nasceu aquela planta ali. Do dia pra noite assim, nasceu aquela planta assim. Aí passou todo dia ele na sombra assim, emburrado, porque Deus não destruiu a cidade. Imagina, tinha
como 120.000 crianças naquela cidade. E a palavra diz que eles eram tão ignorantes que eles não sabiam o que era a mão esquerda, o que era a mão direita, eles não sabiam nem ler, nem escrever, não sabiam nada, eles eram ignorantes e eles não conheciam a Deus. Ninguém nunca tinha pregado sobre Deus para eles, eu acredito. Aí o que aconteceu? Deus mandou Jonas lá, aí avisar eles, porque Deus ama. Não importa o que você fez, sabe? Deus ama. Deus ama todos. Não importa, você vê que Jesus morreu entre dois ladrões e um ladrão se arrependeu e o outro não se arrependeu. Então nós temos o livre-arbítrio, nós podemos ser maus, mas nós podemos usar o livre-arbítrio para não sermos maus e escolhermos ser bons, ser justos aos olhos de Deus, não é verdade? Claro que nós não somos perfeitos, mas em Cristo nós podemos sermos aperfeiçoados, porque a palavra de Deus diz assim, meus amiguinhos, em Apocalipse Jesus diz assim: eis que estou às portas e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e estarei com essa pessoa. Cearei e estarei, farei parte da vida dele. E quando Jesus entra no nosso coração, e nós abrimos o coração, e nós desejamos que ele entre, ele pega e entra e faz morada em nós, ele mora dentro de nós. E quando ele mora em nós, ele muda o nosso ser. Ele muda aqui assim na nossa cabecinha, o jeito de nós pensar, o jeito de nós sentir e o jeito de nós caminharmos. Ele muda o nosso proceder, tudo. Se a gente era mal, se a gente não era honesto, a gente passa a ser honesto. Se a gente mentia, a gente passa a não mentir mais. Não é? Se a gente era resingão, bravo, a gente passa a não ser mais resingão nem bravo. Não é? Como faz diferença Jesus na vida da gente, né? Então eu convido vocês, abram o coraçãozinho e peçam: Jesus, entra no meu coraçãozinho. E orem também: Jesus, entra no coraçãozinho da mamãe, entra no coraçãozinho do papai, não é? Que aí toda a família fica cheia de Jesus e fica uma família abençoada. Uma família tranquila, porque o fruto do Espírito Santo é justiça, alegria e paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, não tem briga, essas coisas, né? Domínio próprio, todas essas coisas vêm junto com Jesus para morar dentro de nós e mudar o nosso ser. Bom, aí o que aconteceu? Aí Jonas ficou brabo, porque aí Deus mandou um vermezinho, o vermezinho cortou aquela plantinha assim, e ela morreu, e aí ficou dando um sol nele de novo. E aí ele disse: Deus, é melhor você me matar do que eu continuar vivo, porque olha aí, ó, a plantinha que tu botou aqui, agora morreu. E Deus disse para ele: mas Jonas, você ficou triste por causa da plantinha que nasceu ontem e morreu hoje? E você fica triste por causa disso, e você não ficou com pena daquele povo de Nínive, que tinha mais de 120.000 pessoas ali, crianças, mulheres, homens, mas quase 600.000 pessoas moravam naquela cidade. E você pegar, Jonas, e não ter pena daquelas mulheres, daquelas senhoras idosas, daqueles animais, tinha muitos animais lá, que a gente não deve judiar dos animais, isso fica bem claro nessa história, que a gente tem que cuidar dos animais, da natureza, não é? Essa história fica clara, isso que Deus não quis judiar, não quis destruir. E aí, quando eu tive amor por eles, Jonas, você não tem, Jonas? Como tem pessoas assim, às vezes vizinho, às vezes perto de nós, às vezes dentro da igreja, às vezes na nossa família, pessoas com o coração tão endurecido, e a gente não pode ter o coração endurecido. Não, porque Deus não pode morar dentro de um coração que é duro. Não, temos que ter o coração segundo o coração de Deus, um coração generoso, bondoso, um coração que ama, que é compassivo, crianças. Perguntem tudo isso pro pai, essas palavras que vocês não entendem, pergunta pro pai e pra mãe explicar. Mas eu acho que amor todo mundo entende, não é? Isso, ser amigo do papai, amigo da mamãe, não é? Ser bonzinho em casa, os papais ser bonzinho, o papai ser bonzinho pra mamãe, a mamãe ser boazinha pro papai, o papai e a mamãe serem boazinha pros filhinhos, sempre, claro, também tem que colocar limites, e os filhinhos sendo bonzinhos pra mamãe e pro papai. É assim que Deus quer, não é? E a todos nós assim, abrindo nossos coraçõezinhos para Jesus morar dentro de nós. Então o que eu aprendo assim, do que Jonas, no Novo Testamento, eu aprendo que Jonas representava os escribas e os fariseus. Eram cheios de justiça, mas sem amor. E os escribas e os fariseus, eles ficavam muito tristes quando Jesus abençoava as pessoas, quando Jesus perdoava os pecados, quando uma pessoa tinha problema nas perninhas, não podia caminhar e Jesus curava a perninha.
das pessoas. A pessoa tinha problema nos bracinhos, Jesus curava os bracinhos. A pessoa tinha um problema nos olhos e não enxergava. Jesus curava os olhos e a pessoa passava a enxergar. A pessoa era muda, não podia falar. Aí Jesus curava e a pessoa passava a falar. Não é? Em todas essas coisas que Jesus fazia, os escribas e os fariseus não gostavam. E eu vejo assim que Jonas, lá no Antigo Testamento, 800 anos antes de Jesus nascer, Jonas já estava... Deus já estava mostrando o que aconteceria no futuro, que haveria, não é, pessoas de Deus. E hoje também na igreja tem pessoas que não perdoam, que fazem maldade e não pedem perdão. E a palavra de Deus é assim. Essa lição eu deixo para você. Se você vem à casa de Deus, ou mesmo na sua casa, você se ajoelhar e orar para pedir alguma coisa a Deus, ou trouxer alguma oferta, e ali for levar no altar, Deus vai te lembrar que você fez maldade para alguém, talvez para o seu papai, para sua mamãe, para um amiguinho, para um colega no trabalho, sei lá. Aí você vai, deixa ali antes no chão, antes de botar no altar, deixa de lado aquilo ali. Aí você vai e pede perdão para a pessoa que você magoou, que você disse alguma coisa. Eu não acredito que você vai dizer palavrão para uma pessoa que você ama, não é? É muito triste uma pessoa que tem palavrão para dizer para uma pessoa que ela deveria amar e honrar. E nós devemos amar e honrar a todas as pessoas. Porque como alguém vai dizer, crianças, papais, mamães, que ama a Deus, se não ama o seu irmão? Se não ama o seu coleguinha do trabalho? Se não ama o irmão, a mamãe, o papai? A palavra de Deus diz que nos últimos dias os nossos inimigos seriam os da nossa própria casa. E é muito triste isso. Então, peça a Deus para tirar o seu coração. Se você tem um coração duro, diz: Deus, tira esse coração duro e me dá um coração segundo o teu coração. Para que eu seja bênção e não maldição. E para que as tuas bênçãos venham sobre a minha cabeça. E para que eu possa abençoar outras pessoas. Às vezes um pedido de perdão faz uma diferença enorme na vida das pessoas. Mas nunca invente de fazer algo falso para Deus. Porque pelo menos Jonas, ele foi sincero. Ele disse: eu não vou ir, foi para lá e fugiu. Mas ele foi sincero que ele não queria ir naquele lugar. E Deus trabalhou na vida de Jonas e fez Jonas ir lá, não é? Então é isso aí, obedeçam a Deus. Entreguem suas vidas a Deus. E tenham uma vida de paz, abençoada. Porque todos nós fomos criados por Deus. E Deus nos criou e colocou em nós um objetivo. Deus tem algum sonho dentro de nós que Deus sonha que nós realizemos, para nós alegarmos Ele. Eu acredito que esse trabalho do evangelista Pirulito, do Dr. Pirulito, seja esse sonho na minha vida. Que Deus espera que eu venha contar muitas histórias e ganhar muitas pessoas, muitas crianças para Jesus. Eu quero desejar uma boa noite, uma noite abençoada para vocês aqui do Rio Grande do Sul. Está muito frio aqui em Santana do Livramento, que eu moro aqui, não é? E eu deixo um beijo para todas as crianças. Deus abençoe, para todas as famílias, que Deus abençoe. E vocês desculpem alguma coisa, que eu não sou muito acostumada, estou começando assim, né, a evangelizar através da palhaçaria do palhaço Pirulito. Deus abençoe, amo vocês, crianças, fiquem com Deus, tchau, tchau.